Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus, amém? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Eu gostaria que você se aproximasse das pessoas ao seu lado, 2 a 2, 3 a 3. Vamos orar agora uns pelos outros. Eu gostaria que você orasse pela vida dessas duas pessoas que estão aí com você, ou dessa uma pessoa, pedindo a Deus para falar com ela através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, por meio do Espírito Santo. Vamos orar. Eleve a sua voz em oração, em clamor a Deus, para se mover no nosso meio, através da palavra dEle e do seu Espírito. Ore a Deus, peça a Ele. Peça a Ele para falar nesta noite com cada um de nós, para nos tocar na mente, no coração. Peça a Ele para abrir os nossos ouvidos físicos e espirituais. Peça a Ele para abençoar a minha vida, para me ungir, para me capacitar a pregar a palavra dEle nesta noite. Peça a Ele, ora a Ele para quebrantar o coração que está endurecido. Peça a Ele para regenerar o coração que está morto. Ó Deus, nós oramos nesta noite em nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor para falar conosco. Senhor, que ao abrirmos a Tua palavra, que ao abrirmos a Bíblia Sagrada, o Senhor abra a Tua boca, e que possamos também abrir os nossos ouvidos e os nossos corações, para Te ouvir, Senhor. Que não haja em nós resistência à Tua palavra, resistência ao Teu Espírito, resistência à Tua vontade para as nossas vidas. Espírito Santo, quebranta os nossos corações, torna-nos mansos para receber a palavra do Senhor nesta noite. Que haja aqui transformação, que haja aqui arrependimento, que haja aqui mudança de vida em todos nós, Senhor. Eu te peço, meu Pai, em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. E dê um aplauso ao Senhor, amém? Toda honra, toda glória sejam a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Graças a Deus. Pode se assentar. As crianças que estão aqui, há um trabalho especial para elas, ok? Aqui à minha direita, também à minha esquerda. Os mais velhos à minha esquerda, os mais novos à minha direita. Então, se há aqui alguma criança ainda, ela pode ir ou ser direcionada para um desses lugares. Estamos no embalo de uma grande conferência. Quantos estiveram aqui, pelo menos em um culto do final de semana passada, em um culto aí da nossa conferência de multiplicação? Glória a Deus, a maioria. Foi uma conferência marcante na história desta igreja. Eu acredito que foi mais um dos divisores de águas que Deus estabeleceu em nossa história. E eu creio em algo. Nas duas últimas conferências que tivemos, na semana anterior, fizemos aqui reuniões de oração pelas manhãs. E eu acredito que o que nós vivenciamos foi resposta de Deus a essas reuniões de oração. E um dos princípios, então, que Deus tem nos ensinado é que se nós desejamos ver o mover dEle em nossas vidas e em nossa igreja,
se desejamos ver o mover dele em nossas famílias e em nossas células, nós precisamos nos dedicar à oração. E o pastor Domingos, ao estar aqui, o que ele compartilhou e que ficou para mim foi exatamente isso. Que para vivermos a vida cristã, e que para realizarmos o ministério do reino de Deus, precisamos ser homens e mulheres de oração. Por quê? Porque apenas através da oração nós seremos cheios do Espírito Santo. E a vida cristã é algo impossível. Eu digo a você, é impossível você ser um cristão. É impossível você viver de modo agradável a Deus. É impossível você dar os frutos que Deus espera de você. É impossível que você faça a obra do reino de Deus, a não ser que esteja cheio do Espírito Santo. A não ser que seja Ele fazendo em você e através de você. Em nós e através de nós. Por isso a oração é fundamental. E o pastor Domingos deixou essa mensagem, principalmente para cada um de nós. Ao falar isso, eu me lembro de Jesus. Jesus, no Evangelho segundo Lucas, o grande destaque do evangelista sobre a pessoa de Jesus é que ele era um homem de oração e por isso cheio do Espírito Santo. E se Jesus, que era filho de Deus, que era um homem perfeito, sem pecado, se ele foi o que foi, fez o que fez, porque se dedicava à oração e era então cheio do Espírito Santo, o que dirá cada um de nós? Nós precisamos entender isso e nos dedicar a essas coisas. Pastor Paulo também foi um dos preletores e fez a toda esta igreja um grande desafio. Se você está aqui e já foi batizado nas águas, você não é mais, ou não deveria ser mais, um bebê espiritual. Você, na linguagem do apóstolo João, em 1 de João 2, de 12 a 14, você já é um jovem na fé. Você já é um jovem espiritualmente falando. E todo e qualquer jovem espiritualmente falando deve, estar em um trilho de amadurecimento e de capacitação para o ministério, para a obra. E o grande desafio, então, foi que cada célula desta igreja, que cada uma das quase 2.000 células que a Igreja Batista Central tem, tenha pelo menos um líder em treinamento. E para isso, nós, que já somos jovens na fé e até mesmo pais espiritualmente falando, precisamos nos engajar, precisamos nos dedicar, precisamos sair desses assentos tão confortáveis e nos desgastar, investir nossas vidas, tudo o que somos e temos na obra do Senhor. E eu repito esse desafio para cada um de nós. Se você está aqui, já é um crente consciente da sua fé, quem sabe até maduro, e não é um líder de célula, não é um líder em treinamento, diga sim ao chamado de Deus para a sua vida através dos pastores desta igreja. Diga sim, diga sim, diga sim. E você verá que juntamente com esse sim, virá capacitação do alto para você. E além de capacitação do alto, recompensa, porque Deus, Ele recompensa aqueles que o servem. E um terceiro destaque que faço da conferência que tivemos foi uma das palavras do pastor Carlos Alberto Bezerra, que destacou uma palavra-chave para a vida de qualquer um de nós que estamos aqui, que é a palavra prioridades. E pastor,
Carlos Alberto, a partir da mão e de Efésios capítulos 5 e 6, destacou 5 prioridades de Deus para todos nós. Eu aprendi essas prioridades há muito tempo atrás com o pastor Roberto, em um curso de namoro. A mesma palavra ele deu naquela ocasião. 5 prioridades de Deus para cada um de nós. Primeiramente, o próprio Deus. É o polegar que aponta para cima. Deus deve ser a prioridade 0, como se diz por aí, na vida de cada um de nós. Em segundo lugar, quem se lembra? O cônjuge, o casamento. Em terceiro, a família, os filhos. Em quarto, o trabalho. E por fim, em quinto lugar, o ministério. E de fato, quem não respeita, quem não leva em consideração essa ordem de prioridades, não tem uma vida organizada, não tem uma vida equilibrada e, por fim, não tem uma vida abençoada. E, movido por essa palavra do pastor Carlos Alberto, é que eu gostaria de trazer-lhes nesta noite uma palavra da parte de Deus a partir da Bíblia Sagrada. Prioridades. Prioridades. Pense um pouquinho. Quem sabe, feche os seus olhos e pense. Quais têm sido as prioridades da sua vida? Quais têm sido as prioridades da sua vida? Talvez você esteja com dificuldades para responder a essa pergunta. Eu vou te ajudar então. Em que você tem investido o melhor e a maior quantidade do seu tempo? Em que você tem investido o melhor e o maior do seu tempo? A resposta a essa pergunta aponta para as suas prioridades. Vire para quem está ao seu lado aí e compartilhe o que você pensou, quais são suas prioridades, se você tem essa liberdade. Você pode fazer isso? Vire-se aí, ó. Pergunte, quais são as suas prioridades, ou quais têm sido as suas prioridades? E responda aí à pessoa o que você pensou sobre isso. O que você pensou a esse respeito? Como já disse, quando nós falamos de prioridades, nós falamos de tempo. E quando nós falamos de tempo, falamos de agenda. E como esse é um assunto importante, como esse é um assunto que mexe comigo em particular. Pessoalmente, eu gosto muito de ler a respeito e de estudar sobre administração do tempo, sobre gestão de agenda, sobre o conflito que pode existir entre o que é importante e o que é urgente. É interessante ler a respeito até de algumas síndromes e doenças que têm aparecido no nosso mundo, no nosso contexto. Há, por exemplo, a chamada síndrome da pressa. Síndrome da pressa. O que é isso? Mesmo quando você está de férias, você está correndo. Você está acelerado. Mesmo quando você está de folga, sua agenda está vazia, os batimentos cardíacos estão como se você estivesse trabalhando em 1000 projetos. Síndrome da pressa. Tem uma outra síndrome, a síndrome da falta de tempo. Quantas e quantas pessoas quase que oram a Deus pedindo para Ele esticar um pouquinho mais o dia, não é? O dia podia tanto ser
tipo Unibanco, não é 30 horas, não é? Um dia 30 horas, o cheque não é só 30 horas depois que o juro incide. Síndrome da falta de tempo. Síndrome da pressa. A tirania do importante versus o urgente. Gestão do tempo. Agenda. Prioridades. E quando eu penso em prioridades, é inevitável para mim pensar em um texto da Bíblia Sagrada. E é lá que eu gostaria que você abrisse. Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Neste texto, então, Deus, Jesus de Nazaré, nos apresenta o que deveria ser a prioridade de todo e qualquer filho de Deus, de cada um dos discípulos de Jesus. E qual deveria ser? Qual? O reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade de todo e qualquer crente, discípulo de Jesus, deve ser o reino de Deus. Talvez não esteja muito claro para a maioria de nós o que significa isso. O que é o reino de Deus? O que é ter como prioridade o reino de Deus? Talvez alguns de nós tenham algumas ideias sobre isso. Deve ser orar. Deve ser ler a Bíblia. Deve ser ir à igreja. Deve ser líder de célula. Deve ser participar de uma campanha de jejum. Tudo isso pode ser, mas eu vou deixar essas coisas para um segundo momento. E o que eu gostaria de tratar com você agora é: por que, para a maioria de nós, o reino de Deus não é uma prioridade? Ou por que, para muitos de nós, esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é um ideal quase que inalcançável? Quais são as concorrências? Quais são os concorrentes que o reino de Deus sofre, experimenta em nossas vidas, em nossas agendas, de modo a que ele não seja a prioridade? Isso não apenas na vida de vocês, mas também na minha vida, nas nossas vidas. Quais são os concorrentes que constantemente tentam nos desviar da prioridade que deve ser o reino de Deus em nossas vidas? E a resposta está no contexto do texto que acabamos de ler. De modo que lhes convido agora a ir para o capítulo 6, verso 19, e vamos ler então, capítulo 6, verso 19, até o 34. E assim está escrito: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem,
e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Olhem, mulheres. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sem sombra de dúvidas, uma das palavras mais extraordinárias e sábias que Jesus de Nazaré nos deixou. Mas a pergunta é, por quê? Por que é tão difícil priorizar o reino de Deus? Por quê? Primeira resposta que esse texto nos dá é porque nós estamos preocupados em acumular tesouros na terra. Muitos de nós não priorizam o reino de Deus e a sua justiça, porque a prioridade tem sido acumular tesouros nessa terra. Em que então você tem dedicado, ou a que você tem dedicado a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu esforço, suas energias, o melhor de você em acumular tesouros nesta terra? E quão frustrante e enganoso isso pode ser, porque tesouros na terra ou da terra são extremamente frágeis. Um dia estão, no outro dia não estão mais. Apesar de ser jovem, eu me lembro da época, lá nos anos 80, em que a inflação no Brasil era extraordinária, era assustadora, de modo que você não poderia ter dinheiro na mão, seu dinheiro deveria estar aplicado, porque senão, na sua mão, em poucas horas, ele perderia muito valor. Riquezas desta terra, tesouros desta terra, a traça e a ferrugem podem destruir. Ladrões podem arrombar e furtar.
Mas apesar dessa fragilidade, quantos de nós priorizam acumular tesouros nesta terra? E por isso não priorizam o reino de Deus. Segunda razão porque não priorizamos o reino de Deus, e uma está ligada à outra, ok? É que nossos olhos são por demais cobiçosos. É o que está aí, versos 22 e 23. Alguns leem esses versos e não entendem o que eles estão fazendo aí. Porque Jesus, no 19, 20 e 21, está falando sobre tesouros da terra e tesouros do céu, e no 24 está falando sobre servir a Deus e ao dinheiro, e aí no meio disso ele trata sobre olhos. Ué, mas olho não tem a ver com questões sexuais? Olho não tem a ver com olhar para uma mulher e desejá-la, ou olhar para um homem e desejá-lo. Não, olho aqui tem a ver com cobiçar as riquezas, cobiçar o dinheiro. Olho aqui tem a ver com o que você deseja, o que você olha e o que você quer. E muitos de nós não priorizam, então, o reino dos céus, o reino de Deus, porque nossos olhos não estão lá. Nossos olhos estão aqui. E nossos olhos, estando aqui, são enfeitiçados, são conquistados. Ué, a sereia canta e nós caímos no seu canto. E somos tragados por seus dentes. Muitos de nós estamos, então, boquiabertos e enredados pelas coisas desta terra. Nossos olhos brilham, nossos olhos saltam, não pelas coisas de lá, mas pelas coisas daqui. E por isso, então, não conseguimos priorizar o reino de Deus. Terceira razão que este texto nos dá para nós não priorizarmos o reino de Deus é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro. E muitos de nós, por amarmos ao dinheiro, não priorizamos o reino de Deus. E muitos de nós, por servirmos ao dinheiro, não servimos a Deus. E apesar de a escravidão que os israelitas sofreram no Egito estar há milhares de anos atrás, muitos de nós, como Israel de Deus, ainda somos escravos de Faraó. Só que esse Faraó não é o Tutancâmon, ou o Ramsés. Esse Faraó é o real. Apesar que o real está meio fraquinho. Esse Faraó é o dólar. Esse Faraó é o euro. É a libra. Esse Faraó é o dinheiro. E ao amarmos o dinheiro, então, não amamos a Deus e ao seu reino. Queremos amar. Sabemos que deve ser assim. Lutamos contra isso, mas na hora H, na hora de escolher entre uma coisa e outra, na hora que a agenda demanda uma opção, optamos por servir ao dinheiro. E quarta razão que esse texto nos dá, porque não priorizamos o reino de Deus, é que estamos preocupados com a nossa própria vida. É que estamos preocupados com o amanhã. É que estamos preocupados com a nossa provisão. E pare bem para pensar. Como é que alguém preocupado com o amanhã
Como é que alguém preocupado com o seu futuro, como é que alguém ansioso com relação ao que irá comer, beber ou vestir, como é que alguém focado ansiosamente na sua própria vida vai priorizar o reino de Deus? Não há como. Não há como. E nesse afã de eu preciso construir a minha vida, e nesse afã de eu preciso ter uma vida de sucesso, e nesse afã de eu preciso ter uma vida que corresponda ao que as revistas e novelas dizem que é uma vida bem-sucedida, a gente na hora H não prioriza o reino de Deus e a sua justiça. E priorizamos mais a nossa vida, o amanhã, o futuro e a nossa provisão. É o texto quem nos diz isso. Jesus diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nesse contexto todo. É nesse contexto de, olha, vocês estão querendo acumular tesouros para vocês na terra. Os olhos de vocês são cobiçosos demais. Vocês amam o dinheiro. Vocês estão preocupados demais com a vida de vocês. É nesse contexto que Jesus diz: deixem essas coisas para lá. Esqueçam essas coisas e busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas aí alguém que pensa um pouquinho vai perguntar assim: ô Jesus, mas qual é a garantia que eu tenho? Qual é a segurança que eu tenho de que eu posso deixar essas coisas todas para lá e buscar em primeiro lugar o teu reino? Qual que é a garantia? Qual que é a segurança? Porque a conta vai chegar. Porque meu filho virá até mim com lágrimas nos olhos, pedindo aquele presente. Porque a minha esposa vai querer aquela viagem especial. Porque eu vou chegar diante dos meus amigos e eu terei que ter algo a mostrar. Qual é a garantia, Senhor? Qual que é a segurança que eu tenho de que eu posso deixar para lá essas coisas e priorizar o teu reino? E Jesus diz: e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E Jesus diz: os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem são os pagãos? Os pagãos são os que não conhecem a Deus. Os pagãos são aqueles que não têm a Deus por Pai. Quem não tem a Deus por Pai, quem não conhece a Deus, está abandonado à própria sorte. E esse daí realmente tem muito com o que se preocupar. E certamente esse lugar da divindade que está no coração dele será ocupado pelo dinheiro. E esse sim estará tão perdido que vai começar a desejar as coisas dessa terra, e esse sim não tem visão de cima, não tem os olhos abertos para enxergar as estrelas e se limita a contemplar apenas os tesouros da terra. Mas quem tem a Deus por Pai não é assim. Quem tem a Deus por Pai não é assim. Quem tem a Deus por Pai, o Pai cuida dele. E o Pai acrescenta essas coisas, ou seja, o que é acréscimo? Aí você vai até, eu ia falar McDonald's, mas eu não vou lá há muito tempo. E recomendo que você não vá também. Né? Mas você vai então ao Ed, ao merchandising. Você vai ao Ed. Aí você compra lá o mini cheeseburger, é o que eu compro.
Aí eles perguntam a você, você quer um acréscimo de... O que é acréscimo? Acréscimo é o principal. Acréscimo é o que você está comprando, é o que você está adquirindo. Acréscimo é algo mais, é um plus. Ou seja, quando Deus está presente em sua vida e quando Deus é seu Pai, essas coisas que você acha tão importantes, essas coisas que quase são a razão da sua vida e da sua existência, Ele acrescenta a você. São acréscimos. Por $3 a mais você recebe um acréscimo. É acréscimo. É acréscimo. É acréscimo. Por que você não tem priorizado o reino de Deus? Será que você confia que seu Pai irá acrescentar à sua vida essas coisas? Será que você confia que Deus é seu Pai e Ele cuida de você? Será que você acredita que vale a pena dizer não ao dinheiro com D maiúsculo, ao Deus dinheiro? Será que você crê que vale a pena tirar o dinheiro do altar do seu coração e colocar lá Deus? Amém? Por quê? Por que é tão difícil priorizar o reino de Deus? E acho que está claro para nós que muitas vezes não priorizamos o reino de Deus porque estamos mais apegados às coisas aqui de baixo do que às coisas lá de cima. Mas para nós sermos, quem sabe, um pouco mais incentivados e motivados a buscar o reino de Deus, eu gostaria de pensar um pouquinho com você do que se trata o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Primeiramente, o reino de Deus é um lugar onde Deus reina. Hã? Legal essa? O reino de Deus é um lugar onde Deus reina. Então Deus está lá. E Ele é o soberano ali. Ele é o maioral. Não há ninguém nem acima e nem ao lado dele. É Ele e os demais. Reino de Deus é um lugar onde Deus reina. O reino de Deus é um lugar onde a vontade de Deus é feita. O que mais eu poderia pensar sobre o reino de Deus? Deus reina sobre pedras. Deus reina sobre edifícios. Deus reina sobre árvores e animais? Não. Deus é Deus de pedras e de edifícios e de animais? Não, Deus é Deus de pessoas. Então o reino de Deus é um lugar onde há pessoas. Onde há súditos. E eu penso que, então, buscar o reino de Deus é buscar a esse Deus e às pessoas que fazem parte desse reino, ou que podem vir a fazer parte. E para dar uma base a mais para isso, volte lá no verso 20, do capítulo 6 de Mateus. Onde ele diz, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Então, larguem para lá os tesouros na terra e acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam e nem furtam. O que serão esses tesouros nos céus? Quando eu era mais novo, eu imaginava que era um tipo de ouro que ninguém poderia roubar.
Ou quer um tipo de nota de dinheiro incorruptível? Mas eu era criança. O que serão tesouros nos céus? Quais serão, ou qual será o tipo de tesouro que não é destruído e nem furtado? Qual será o tipo de tesouro que, ao ser acumulado nos céus, ao ser colocado nos céus, de lá jamais sairá, e lá jamais será corrompido? Qual será então o tipo de tesouro que durará pela eternidade, sem fim, sem destruição? E para mim é quase que obrigatória a conclusão de que esse tesouro tem a ver com Deus e tem a ver com as pessoas que estarão com Deus. Tesouros eternos só podem ser Deus e as pessoas que estarão com Deus. De modo que qual deveria então ser a prioridade de nossas vidas? Deus e as pessoas. E por causa então de tesouros acumulados na terra, por causa de olhos cobiçosos, por causa de amor ao dinheiro, por causa de preocupação com a vida e com o futuro, nós temos perdido os verdadeiros tesouros, que são Deus e as pessoas. E isso é confirmado por Jesus, no capítulo 22 de Mateus. Abra lá. No capítulo 22 de Mateus, perguntam para Jesus qual era ou qual seria o maior dos mandamentos. E naquela época, assim como ao longo da história, os fariseus, os saduceus, os peritos na lei, eles tinham uma disputa entre eles. O Antigo Testamento tem 613 mandamentos. Já imaginou? 613 mandamentos para você saber e cumprir? Impossível. Não dá. E por causa disso, então, os mestres da lei, eles tinham uma disputa que era colocar em ordem esses 613 mandamentos. Do mais importante ao menos importante. Do mais abrangente ao menos abrangente. E a grande pergunta deles era: qual o mandamento que, se for cumprido, todos os demais serão automaticamente cumpridos? Qual é o mandamento? Aquele mandamento de ouro, a regra de ouro. Opa! Que se eu cumprir, guardar, todos os demais vêm a reboque. Inspirado então por essa disputa é que esse homem pergunta a Jesus, capítulo 22, verso 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o mandamento que, se for cumprido, todos os demais serão automaticamente cumpridos? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior, mas tem o segundo. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, esses dois mandamentos são os pilares, são, não é, os pilares mesmo, onde toda a lei e os profetas estão, que sustenta toda a lei e os profetas. Se eles forem cumpridos, tudo estará cumprido. Se eles forem descumpridos, tudo estará descumprido.
Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar pessoas. Está aí. Prioridades. O que é o reino de Deus? É amar a Deus e amar as pessoas. O que nós deveríamos buscar em primeiro lugar? Amar a Deus e amar as pessoas. Quais pessoas? O próximo. Quem é o próximo? Aí nós podemos refletir mais uma vez. Não há pessoa mais próxima de um homem ou de uma mulher do que o seu cônjuge. Não sei por que eu me lembrei agora daquele filme Dormindo com o Inimigo. Não sei por quê, mas, enfim. Não há pessoa mais próxima de alguém do que o seu cônjuge. Amar o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu cônjuge. Ame seus filhos. Ame seus amigos. Ame seus inimigos. Ame seus colegas. Ame toda e qualquer pessoa que cruzar o seu caminho com uma necessidade. Como o bom samaritano nos ensinou. Ame os perdidos. Porque afinal acumular tesouros nos céus tem a ver com levar pessoas para o céu. Ame a Deus, ame as pessoas. E o resto, Ele acrescenta. E aí então você tem que parar e pensar mais uma vez. Qual o lugar que as pessoas, e Deus é uma pessoa, ok? Deus não é uma energia, não é uma força, não é um vento. Deus é uma pessoa. Tem gente que acha estranho isso. Eu não estou dizendo com isso que Ele tenha corpo, não. Ele é espírito, mas Ele é pessoa. É um espírito pessoal. Ele fala, ouve, sente, tem vontades, desejos. Ele pensa, é uma pessoa. Amar pessoas, buscar pessoas, se relacionar com pessoas. E aí a grande questão é, qual o lugar que as pessoas têm ocupado na sua agenda? E qual é o lugar que o dinheiro, que os bens materiais, que a cobiça, que os tesouros dessa terra, que a preocupação com a sua vida, que seus projetos egocêntricos e ambiciosos têm ocupado na sua agenda? E nessa disputa, nós poderemos perder os verdadeiros tesouros. E quantos de nós têm perdido Deus por causa disso? E quantos de nós têm perdido casamentos por causa disso? E quantos de nós têm perdido os filhos por causa disso? E quantos de nós têm perdido amigos por causa disso e a si mesmos por causa disso? E quantos de nós temos perdido ministérios e oportunidades extraordinárias de levarmos pessoas aos céus por causa disso? Mas talvez alguém esteja pensando assim, então a gente não tem que trabalhar isso? Você está dizendo então para eu, pessoas, e ele vai pagar as contas, ele vai... Até agora nós não falamos de trabalho. Até agora nós falamos de acumular tesouros na terra, de cobiçar as coisas deste mundo, de amar ao dinheiro e de se preocupar com a vida e com o amanhã. O trabalho não entrou em questão. Então o trabalho não é o problema. O problema somos nós. O problema está em nossos corações.
O problema está no que nós transformamos o trabalho. E nós transformamos o trabalho num meio de acumular riquezas. E nós transformamos o trabalho num meio de satisfazer nossas cobiças. E nós transformamos o trabalho num meio de glorificar e exaltar o Deus dinheiro. E nós transformamos o trabalho num meio de ter segurança em relação à minha vida e ao amanhã. Nós distorcemos o trabalho. Porque o samaritano da parábola tinha o trabalho no lugar certo, ele foi capaz de parar em uma viagem de negócios para atender um judeu à beira da morte que cruzou o seu caminho. Mas o texto diz que após atender aquele homem e levar aquele homem à hospedaria e deixar ali um dinheiro, ele seguiu viagem, dizendo ao hospedeiro: olha, eu vou seguir viagem, eu vou ali, mas eu volto, e quando eu voltar, se algo mais tiver sido gasto, eu vou pagar. Não era um homem à toa. Não era um homem que estava passeando entre Jerusalém e Jericó. Era um homem que trabalhava. Mas era um homem que tinha as prioridades certas no seu coração. E por isso foi capaz de parar na hora que um próximo estava precisando de alguma coisa. O problema é que Deus não vê o trabalho como meio de acumular riquezas, mas Deus vê o trabalho como uma oportunidade para nós colaborarmos com Ele em colocar ordem nesse mundo caótico. Muitos pensam que o trabalho é fruto do pecado. Não é, sinto muito. Tem gente que pensa, né? Antes era só férias e feriado. Aí o Adão foi pecar, miserável, pecou, e aí Deus, para punir a gente, botou a gente no chicote para trabalhar. Não, já existia trabalho antes. Já existia trabalho antes. E o trabalho era uma parceria do homem com Deus para administrar e colocar em ordem a criação que havia sido feita. Deus tem um trabalho para cada um de nós. Esse trabalho é uma vocação. Ele pode ser dentro dessas paredes, fora dessas paredes. É trabalho, é cooperação com Deus, é botar ordem no caos, é administrar a criação que Ele fez. Mas não é apenas meio de acumular riqueza. Não é isso não. Porque a riqueza vem das mãos dEle. Porque a provisão vem das mãos dEle. Então jamais estou defendendo, ou Jesus estaria defendendo, a abolição do trabalho. Vamos então nos dedicar só às pessoas. Não. Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar com a perspectiva correta. Vamos trabalhar dando um significado correto ao nosso trabalho e não nos alienando e nos escravizando através do trabalho ao dinheiro, às riquezas, à cobiça e à preocupação e à ansiedade. No final, trabalho é uma prioridade, não tem a menor dúvida disso. Mas as pessoas devem estar no número 1. O trabalho no número 2. E o dinheiro e bens materiais, número 3. E essa é uma ordem equilibrada que gera saúde e paz para a alma de todos nós. Deus e as pessoas têm sido prioridades na sua vida. Você está priorizando acumular tesouros na terra ou nos céus? Você está priorizando Deus e o seu reino ou o dinheiro e o seu reino?
Você crê que Deus é seu Pai e cuida de você? Ou pensa que está lançado à própria sorte? No final das contas, priorizar Deus e o reino dele é uma questão de fé. E apenas aqueles que têm fé e creem em Deus dão conta de priorizar aquilo que ele diz. Como está você? Como está o seu coração? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está neste lugar, gemendo. É um gemido de dor e de desejo de que nos arrependamos. De que alinhemos nossas vidas com as prioridades de Deus. E a partir de hoje você vai saber responder melhor ainda quais são as prioridades de Deus. As pessoas. As pessoas são as grandes prioridades de Deus. E lembre-se que Deus é uma pessoa. É o reino de Deus em primeiro lugar e o resto é acrescentado. Quais são as dificuldades que você tem enfrentado para não priorizar Deus e o seu reino? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado para não priorizar Deus, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus inimigos, seus colegas, os perdidos, seus irmãos em Cristo? Eu preciso falar algo aqui que eu não queria dizer, mas me parte o coração. Quantas vezes em nossas células nós oramos e clamamos a Deus para que irmãos consigam trabalho, consigam empregos, e quando eles conseguem trabalho, emprego, a primeira coisa que fazem é deixar a célula, é deixar a liderança, é abandonar o barco. Deixam tudo. Deixam família, deixam célula, deixam igreja, deixam a si mesmos, tudo em nome de acumular tesouros nesta terra. Tudo em nome do Deus dinheiro, da cobiça, da preocupação. Oh, meu Deus, isso tem que mudar. Isso tem que mudar porque isso não é o reino de Deus, isso reflete o reino deste mundo. 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 Não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. E se você nesta noite reconhece que precisa mudar as suas prioridades, e você quer pedir a Deus para te ajudar nisso, você quer pedir a Deus perdão e pedir a Deus ajuda, porque lembre-se, nós não conseguimos, é só pelo Espírito Santo, nenhum de nós é capaz. Mas se você reconhece então que as suas prioridades não têm sido as prioridades de Deus, se você reconhece então que tem sido vítima dessas barreiras, desses obstáculos, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e você quer que Deus faça alguma coisa, você quer mudar de vida, alguns aqui estão até perdendo a Deus, estão frios com Deus, estão distantes de Deus, porque Ele não tem sido prioridade. Alguns aqui estão perdendo os filhos, estão até desesperados por isso, ou já até entregaram os pontos. Quem sabe outros estão perdendo seus cônjuges.
Quem sabe outros ainda estão perdendo oportunidades ministeriais extraordinárias, a célula, o evangelismo. Se nesta noite você quer dizer sim às prioridades de Deus, ao reino de Deus, às pessoas, e dizer não a este mundo e a seus valores, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar aqui. Vamos orar aqui. É um apelo para gente corajosa. É um apelo que pode mudar a sua vida para valer. Porque se você vier aqui à frente, mas amanhã você não alterar a sua agenda, não vai adiantar nada. É um apelo para quem está disposto a chegar em casa, abrir a agenda e fazer algumas mudanças. É um apelo para quem está disposto a perder algumas coisas desta vida para ganhar muitas coisas da outra vida. É um apelo para quem reconhece que está perdendo os tesouros verdadeiros e está acumulando muitos tesouros falsos. Como está o seu coração? 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 Você pode crer em Deus. Sabe, alguns anos atrás Deus me chamou para ser pastor. Eu tinha 10 anos de idade e Ele me chamou para ser pastor. E eu cresci, passei pela minha adolescência toda sonhando o dia em que isso iria acontecer. E chegou finalmente o dia em que eu comecei a trabalhar na igreja com 18 anos de idade. E naquela fase eu fiz um vestibular para teologia e meus amigos fizeram para direito, para comércio exterior, para administração. Eu fui ali crescendo e crescendo e crescendo, e eu me formei então e comecei a trabalhar em tempo integral na igreja. E meus amigos se formaram também e passaram em concursos e foram fazer trainee em grandes empresas. E logo meu coração começou a ficar com medo. Comecei a ficar com medo e eu falei: Deus, o que será de mim? Meu amigo ali, Deus, é promotor, é procurador. Meu outro amigo ali, Deus, é executivo. E eu, Senhor, quem vai cuidar de mim, Deus? E foi nessa hora que o Senhor disse: eu já tenho cuidado de você. E continuarei cuidando de você. E eu posso dizer a você que a minha vida é simples, e graças a Deus ela é simples, porque eu sou muito simples. Mas eu digo a você que nesses anos todos em que tenho servido a Deus, e são 24 anos caminhando com Jesus, eu tenho recebido mais do que mereço até. Muito mais do que mereço. E de vez em quando a preocupação vem: Senhor, mas está vindo aí um filho. E ele diz: eu não tenho cuidado de você até agora. E aí vem o sonho de ter um segundo filho, um terceiro filho, e bate aquele medo: Senhor, mas como será, Senhor? Eu vou ter condições, Deus, de dar uma boa educação para eles? Eu vou ter condições, Deus, de criá-los bem, de cuidar bem deles? E a palavra sempre é: eu não tenho cuidado de você até agora. Não se preocupe com o amanhã. Deixe o amanhã para depois. De modo que
eu posso dizer pela graça de Deus, de que sou uma prova viva de que vale a pena confiar nele. E vale a pena desistir dos tesouros deste mundo e abrir mão das coisas desta vida e ter o foco nele, no reino dele, nas coisas dele. Ele acrescenta mesmo, ele cuida mesmo, ele cuida mesmo. Ele é o nosso pastor. Como o pastor Roberto disse, ele é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Ele tem cuidado de nós. Então peça a ele para encher o seu coração dessa fé. Mas para que o seu coração seja cheio dessa fé, você precisa esvaziá-lo da cobiça. Você precisa esvaziá-lo do dinheiro, do amor ao dinheiro. Você precisa esvaziá-lo da preocupação e da ansiedade. Você precisa então lançar toda a sua vida diante de Deus. Lançar-se diante dEle. Lançar-se diante dEle. Rasgar o seu coração. E pedir a Ele para te encher dessa fé. Faça ele essa oração. Alguns aqui precisam realmente tirar o dinheiro do seu coração, destronar o dinheiro, derrubar esse ídolo maldito. Derrube. E Deus vai fazer alguns desafios, sim, vai fazer alguns desafios, e já está falando e ministrando alguns desafios aos corações que aqui estão. Diga sim a esses desafios. Eu digo a você, dízimo é um desafio, oferta é um desafio, contribuição é um desafio. Eu digo a você, não trabalhar, mas tirar o seu sábado, o seu dia de descanso, tirar um dia da sua semana para estar com sua família, seus amigos, seu Deus. Isso é um desafio. Não trabalhar uma noite para ir à célula, para liderar uma célula, é um desafio. Ou você crê que quando você não trabalha, Deus trabalha por você, ou não vai ter jeito. O sábado nos ensina que quando nós descansamos, Deus trabalha por nós. É o sábado, é o descanso, é a entrega, é a confiança de que não depende apenas de mim, ou de que a provisão não vem do meu braço, mas vem do braço do Senhor. Quem assim crê dá o dízimo. Quem assim crê dá a oferta. Quem assim crê guarda o sábado e não se mata de trabalhar. Quem assim crê vive de modo equilibrado. Quem assim crê é capaz de parar a sua viagem de negócios para atender alguém que está ferido. Quem assim crê tem as prioridades de Deus em primeiro lugar. Vamos orar. Senhor, aqui estamos, Deus, rasgando os nossos corações diante de Ti, Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, pedindo ao Senhor, ó Deus, que derrube o ídolo do dinheiro em nossos corações, ó Deus, pedindo ao Senhor que santifique os nossos olhos, que não sejam cobiçosos desta terra, mas que sejam cobiçosos das coisas do alto, pedindo ao Senhor que nos transforme, nos mude, que nos ensine, Senhor, a confiar em Ti, a crer em Ti, a depositar no Senhor a nossa segurança e confiança, meu Deus. Meu Deus, enche o nosso coração de fé, Senhor,
de fé, e que movidos por essa fé, nós vivamos as tuas prioridades. Eu peço a ti, Deus, por misericórdia, restaura relacionamentos quebrados aqui, Senhor. Relacionamentos, ó Pai, com o Senhor mesmo. Restaura com o cônjuge, pais e filhos, amigos. Restaura, Senhor, ministérios, lideranças nesta noite, ó Deus. Aqueles que deixaram suas células pelo dinheiro, meu Pai, pelo trabalho focado em acumular tesouros, meu Deus. Restaura, Senhor, leva ao arrependimento. Restaura, meu Deus. Ajuda-nos a viver de acordo com o teu prumo, com os teus valores, meu Deus. Porque ser crente não é apenas orar, não é apenas ler a Bíblia, não é apenas frequentar culto, mas ser crente é viver de acordo com os valores do teu reino. E é o que nós queremos, Deus. Livra-nos de sermos conforme a manada deste mundo que caminha em direção ao precipício, ao abismo, Senhor. Ó Deus, livra-nos de ter a vida eterna, mas viver como se não tivéssemos, meu Senhor. Vivendo vidas miseráveis porque não temos os valores do Senhor, porque somos escravos das coisas deste mundo. Livra-nos disso, meu Deus. Pela tua graça e misericórdia, restaura-nos. Abençoa-nos. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Mais uma vez, amém. Mais uma vez, amém. Repita comigo, diga assim: o Senhor é o meu pastor, isso me basta. O Senhor é o meu pastor, isso me basta. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma semana abençoada. Vai na paz, em nome de Jesus.